Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Mário de Noé Neto. Eu vou aqui apresentar a oficina que a gente realizou no CP 2024. Como eu tinha prometido para o pessoal, a gente ia fazer uma gravação mostrando o passo a passo, de como fazer a implementação dos agentes inteligentes, para geração de conteúdo de um blog. Tá? Então, vocês estão vendo na minha tela aqui já, a gente fez na oficina a implementação desse agente utilizando o Colab, que é uma ferramenta do Google, para fazer rodar scripts, em Python, e principalmente ela tem uma utilidade muito legal, que ela faz isso no formato de notebook. Então a gente consegue colocar, além da parte de código, executar os códigos, a gente também consegue colocar textos, para ficar uma coisa um pouquinho mais intuitiva, e mais simples de entender. Ok? Então lembrando, que naquela nossa oficina a gente falou sobre os agentes inteligentes e a gente foi bem focado ali dentro da parte dos agentes da Crew AI, Crew AI, que é uma biblioteca, um framework, que implementa esses agentes inteligentes, desenvolvido por um brasileiro, João Moura, e aí essa apresentação aqui, ela foi baseada num exemplo que ele fornece nesse curso aqui, tá? Então, nesse notebook que vocês têm acesso, que a gente disponibilizou para vocês, vocês têm o link para o curso dele, é um curso gratuito, tá? Minha sugestão é que vocês façam, um curso bem acessível, tá? E nesse curso tem vários outros exemplos, tá? Inclusive esse exemplo aqui que a gente adaptou para a oficina, tem lá, Então vocês podem fazer com bastante tranquilidade, um curso bem legal. E vocês não precisam instalar nada, ele é um curso na plataforma da Deep Learning AI, vocês vão executando diretamente na plataforma. Então, sugiro aí fortemente que vocês façam esse curso depois para entender um pouco mais sobre o conceito de agentes, e também sobre o framework da Crew AI. Beleza, galera? Então, dentro do conceito de agentes, antes de a gente começar a implementar, só relembrando, a gente está usando o agente da Crew AI, e esse agente lá, ele é concebido, de forma que a gente tem que trazer para ele tarefas, ou especificar tarefas para esse agente, dar algumas ferramentas para ele. A gente vai mostrar agora as ferramentas que a gente vai atribuir para esses agentes. E aí, obviamente, o cérebro desse agente é um LLM. Aí a gente vai mostrar que você pode usar mais de um LLM. Nesse nosso exemplo, a gente usou o LLM da OpenAI, o GPT 4.0 Omni Mini. Então, a partir do momento que a gente atribui um LLM, um cérebro para esse agente inteligente, ele é munido de tarefas, tem um contexto, de ferramentas, tem um contexto de tarefas, e aí, com base nisso, ele dá as suas respostas. E o mais bacana é que a gente vai fazer um conceito de múltiplos agentes, Então, a gente vai especificar mais de um agente para essa nossa tarefa aí, que é escrever um conteúdo para um blog, Então, os agentes vão se comunicar entre si, cada agente com suas ferramentas, com seu contexto, com suas tarefas, e aí colocando o resultado final no nosso blog, o conteúdo para o nosso blog, O que a gente vai colocar em termos de agentes nessa nossa tarefa? A gente vai especificar 3 agentes, Então, é um agente que vai fazer um planejamento do conteúdo, certo? Um outro agente que vai fazer a redação do conteúdo. Então, o agente planejador, ele vai enviar para a gente um plano detalhado do que tem que constar no conteúdo. Esse plano detalhado vai ser passado para o agente redator, que vai, com base nesse plano de conteúdo gerado pelo agente redator de conteúdo, fazer a edição do que vai constar no blog. E aí, por fim, essa edição vai passar para um terceiro agente, que é o agente editor, que vai revisar o conteúdo, para garantir que o conteúdo gerado fique alinhado com o estilo e as diretrizes que foram estabelecidas dentro da nossa tarefa geral, que é, lembrando aqui, galera, a tarefa geral é criar conteúdo para um blog. Beleza? Então, vamos lá, Como é que a gente vai trabalhar? Uma vez que vocês têm o arquivo, que foi disponibilizado para vocês dentro do Colab, e a gente faz isso, Só relembrando, vindo aqui em File, Arquivo, e fazendo o upload do notebook. Então, quando você faz isso, você vai buscar dentro do teu computador, o arquivo notebook que tem a extensão, IPYNB. Então, o título desse notebook que a gente colocou, Agentes Crew AI, postagem blog CP. Beleza?
Feito isso, a gente vai inserir os arquivos que são necessários para ele fazer rodar, né, toda essa equipe de agentes. Então, a gente vai inserir os arquivos, uma vez que a gente já tem esse arquivo aqui no diretório, a gente vem aqui nessa pastinha, Files, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o upload aqui, né, de arquivos. Então, vem nessa flechinha aqui, ó, tá? E ele vai já me direcionar para o diretório. Aqui a gente tem o diretório que a gente estava trabalhando, né, sendo CPI. Então, eu vou incluir dois arquivos, tá? Um arquivo que é uma chave de API, tá? Que vai utilizar vai fazer a requisição para os LLMs da OpenAI. Então, eu vou aqui abrir esse arquivo. Observe que ele apareceu agora aqui no diretório do meu projeto. E um outro arquivo, que é a chave da API para a SERP, né? A SERP, ela faz buscas, tá? Na internet. Então, a gente vai criar uma ferramenta, a gente vai precisar fazer uma consulta na aplicação da SERP. Então, essas duas chaves de API a gente vai usar. Então, uma vez que vocês têm o arquivo, né, do notebook, no diretório, e as duas chaves, a gente pode começar a fazer todo o processo de rodar esses scripts. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai instalar as bibliotecas necessárias, tá? Então, esse comando aqui, exclamação pip install, ele vai instalar essas bibliotecas, que são as bibliotecas utilizadas, né, principalmente aqui da Query. Então, para executar isso, eu venho aqui na flechinha, clico, executar. Então, ele vai instalar todas as bibliotecas necessárias, tá? Às vezes demora um pouquinho. A gente pode ignorar mensagens de warning, tá? Sem problema. Você está fazendo aqui a instalação. Tá bom? Observe que ele vai colocando vários pacotes, né? Aí, uma vez que isso for finalizado, a gente vai ter que restartar, né, o kernel, porque ele instalou novas dependências, bibliotecas. A gente tem que restartar ali para que o servidor que está rodando lá no Colab entenda que foi feita uma nova instalação de pacotes e bibliotecas. Tá? Não é para demorar tanto, né? Mas vamos lá. A partir do momento que ele terminar, ele deve botar uma mensagem para fazer restartar. Vamos ver se ele vai fazer isso. Se não fizer, a gente restarta na mão. Né? Quase lá. Mais um pouquinho, vamos lá. Né? Importante, pessoal, vocês se atentarem, né, que nesse exemplo específico, né, a gente tem as versões da biblioteca, tá? Então é importante respeitar sempre essas versões para que a gente não tenha problema, tá, de rodar isso. Olha, ele terminou e pediu para eu reinicializar a sessão. Eu clico aqui, inicializo a sessão, aparece aqui em cima, tá vendo, restart, né, daí ele vai daqui a pouco aparecer de novo o disco que é memória. Beleza, tá ok? Então já estamos conectados novamente no Colab, já com a sessão reiniciada e com as bibliotecas instaladas. O que a gente tem que fazer agora é importar as funções dessas bibliotecas que vão ser utilizadas nesse código. Não vou usar todas as funções da biblioteca, obviamente, né? Então a gente importa só as que são utilizadas. Tá? Então aqui a gente está importando as ferramentas, né, de raspagem de site, os agentes, enfim, né? E a questão da própria comunicação com a OpenAI. Então vou importar aqui as funções necessárias. Normalmente clico na flechinha, ele executa. Está importando, se a gente não instalar corretamente, ele não encontra essas funções. Então, deu certo, né? Vamos para o próximo passo, já tenho as bibliotecas instaladas, tenho as funções importadas, agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar as minhas chaves de API como variáveis de ambiente. Então, eu vou ler esses arquivos aqui, né? Esses arquivos aqui contêm as chaves, né? A gente vai fazer aqui a leitura dessas chaves e, a partir do momento que ele lê aqui, ele vai pegar a chave desse arquivo e vai setar essa chave como variável de ambiente. Então, eu vou fazer isso tanto para a chave de API da OpenAI, quanto para a chave de API da SERP. Então, vou executar aqui uma, e executa outra. Agora já tem as chaves como variáveis de ambiente, então, sempre que ele for fazer uma requisição de um serviço lá para a OpenAI ou para a SERP, a gente já tem a chave. Como é que eu construo essa chave, pessoal? Tá? Aí vocês podem ir direto, né, no site da OpenAI, né, lá vai ter todas as instruções de como você cria uma chave, né, para utilizar as APIs da OpenAI. E mesmo na SERP, tá? Da OpenAI você tem que colocar um crédito, tá? Ela não é gratuita. E da SERP tem uma quantidade bem bacana de requisições que você pode fazer de forma gratuita, tá? Então, na SERP você consegue rodar várias aplicações
com a cópia gratuita. Na OpenAI não, tá? Mas você pode depois também optar em ter, ao invés de usar um LLM da OpenAI, usar outros LLMs abertos, tá? Então vamos lá. Importamos, desculpa, aqui que a gente vai configurar como variável de ambiente, né? Configuramos agora as chaves como variáveis de ambiente e vamos definir qual vai ser o LLM que a gente vai usar. Então, como eu já tinha mencionado com vocês, a gente vai usar o GPT-4 Omni, né? Mini, tá? Que é uma versão bem barata, aí, bem barata, vamos dizer assim, mas a mais barata que a OpenAI tem hoje para fazer uso em aplicações fora ali do ChatGPT. Tá? Então, aqui a gente está especificando o nome para o LLM, e a gente vai usar a função que a gente importou das bibliotecas e vai passar para a OpenAI a nossa chave. Então, definimos aqui o nosso LLM, tá ok? Agora vamos definir as ferramentas que a gente vai utilizar. Lembrando, né, que o que a gente fez? A gente definiu agora qual vai ser o cérebro do agente, e agora a gente vai definir o quê? Quais são as ferramentas que esses agentes vão usar, tá? Então, para facilitar aqui, os 3 agentes que a gente vai trabalhar vão ter o mesmo cérebro, né, o mesmo LLM, tá? Poderiam ser LLMs diferentes, tá ok? Então, a gente especificou já o nosso LLM, voltando aqui, né? E agora vamos definir quais são as ferramentas que a gente vai usar. Para esse exemplo aqui, a gente vai usar 2 ferramentas, tá? Uma ferramenta que é da Serper, tá? Para fazer a busca em sites, e outra ferramenta que é para fazer a raspagem desses sites. A raspagem, né, eventualmente, ele pode encontrar um site bacana e o LLM pode decidir, olha, eu quero extrair todas as informações desse site para utilizar como base de conhecimento. Então, ele pode fazer isso, tá? Então, a gente vai aqui definir essas 2 ferramentas, ok? Feito isso, né? E agora a gente vai para a etapa de criar os agentes, tá? Então, novamente, quando a gente cria um agente, a gente precisa, claro, dar um contexto para ele, certo? Então, a gente está dando aqui nesse primeiro agente, né, o nome de planejador, tá? Que é a função da CRU, né, que faz a criação dos agentes. Está criando uma regra para ele, que é o planejador de conteúdos. Só deixando claro qual que é a meta dele, né? Então, planejar conteúdo envolvente, factualmente preciso sobre um determinado tópico. Então, a gente vai passar esse tópico posteriormente. E aí, quem está dando um contexto, né? Esse backstory aqui, ele dá um contexto, né, de quem é esse agente, tá? Então, ele tem que saber o que ele é. Então, você está trabalhando no planejamento de um artigo do blog sobre um determinado tópico, né? Você coleta informações que ajudam o público a aprender algo, tomar decisões informadas. Seu trabalho é a base para que o redator de conteúdo, né, nosso próximo agente, escreva um artigo sobre esse tópico, tá ok? Esse texto aqui eu peguei diretamente lá daquele exemplo lá do humor, tá? Daquele curso. Então aqui eu só habilito para que ele mostre, né, durante a execução, informações do que ele está fazendo, e eu vou definir quais são as ferramentas que o agente planejador vai utilizar. Então, a gente definiu 2 ferramentas, eu vou passar as 2 para ele aqui. Tá? Então, a ferramenta de busca e a ferramenta de raspagem. E aqui, pessoal, uma coisa bem bacana, né? Eu não vou permitir que ele delegue a função para outro agente. Tá? Se a gente colocar aqui true, né, ele pode, eventualmente, passar essa função que a gente está especificando para outro agente. Como a gente quer fazer um exemplo bem simples, né, vamos deixar como falso, né? Então ele não vai ter a oportunidade de delegar a tarefa dele, tá ok? E a gente especifica aqui qual LLM ele vai usar. Feito? Então, feito isso, a gente cria esse agente e a gente vai fazer o mesmo para os outros 3 agentes, para os outros 2 agentes, né, que é o agente escritor de conteúdo, né, o redator de conteúdo. A mesma coisa, vai ter uma meta, vai ter o contexto dele, as ferramentas que ele vai utilizar, né, não vamos também permitir que ele delegue as tarefas dele e o mesmo LLM. Então, criamos o agente escritor e vamos criar nosso último agente, que é o editor, da mesma forma, passando metas, né, contexto e as ferramentas. Observe que eu coloquei aqui para os 3 agentes as mesmas ferramentas e o mesmo LLM. Poderia ser diferente, tá, pessoal? Poderia ser diferente. Eu não tem essa restrição de ser exatamente as mesmas ferramentas para todos os agentes e tampouco, né, especificar o mesmo LLM para todos os agentes, tá? Então, por simplicidade, para a gente ter um exemplo simples para vocês poderem rodar, a gente optou de fazer dessa forma. Então, feito isso, eu tenho que fazer o que agora? Eu já tenho, né, os agentes criados, tá? Vamos voltar aqui na nossa figurinha. Então, tenho 3 agentes, aqui tem só 2, tenho 3 agentes. Já temos as ferramentas que esses agentes vão utilizar, já temos o cérebro dele, os LLMs, falta definir as tarefas. Vamos definir as tarefas aqui embaixo. Então, vamos especificar as tarefas para esses LLMs. Então, a gente vai fazer o quê?
primeiro uma tarefa de planejamento, que a gente vai atribuir para o agente planejador, tá? Depois uma tarefa de escrita, que a gente vai atribuir para o agente escritor. Depois uma tarefa de edição, que a gente vai atribuir para o agente editor, ok? Então, para cada uma dessas tarefas, a gente vai fazer qual é a descrição dela, né? E, além disso, a gente vai dizer, olha, o que a gente espera de saída desse agente, né? Então, a gente tem aqui uma saída esperada, a descrição e o agente. Então, a gente cria as 3 tarefas, certo? E depois que a gente criou os nossos agentes, especificamos os LLMs que eles vão usar, as ferramentas e as tarefas, o que a gente tem que fazer agora? Montar nossa equipe. Então, a gente vai aqui montar nossa equipe, né? Colocando quais são os agentes que vão estar nessa equipe e quais são as tarefas. Aqui o verboso igual a 2, só para a gente observar depois o que vai ter de saída, né? Como é que os agentes estão se comunicando. É legal que a gente vai vendo os logs aí de comunicação entre eles. Então, criei nossa tarefa e aí depois, galera, é só iniciar os trabalhos, né? Então, a gente vai passar aqui o tópico, né? Então, aqui, como a gente tinha feito ali, o tópico Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSC, CPI, certo? E a gente executa aqui. Ele vai começar a trabalhar. Começou a trabalhar, né? Às vezes demora um pouquinho. Então, é a primeira tarefa aqui, né? Pega o primeiro agente. Então, o collab, às vezes a gente perde aqui, mas deixa eu voltar aqui, né? Primeiro agente aqui, o planejador de conteúdo, já identificou qual é a tarefa dele, né? E começou a ir atrás de informação. Então, ele começou a usar a ferramenta de busca de internet para pegar alguns sites, certo? Aqui, ele concluiu que ele precisava coletar mais informações, né? E aí ele achou um site aqui, né? Que ele está fazendo a raspagem. Então, ele pegou todas as informações aqui desse site, né? Do IFSC, certo? Está raspando esse site. Então, quando ele faz essa forma aqui de texto menos estruturado, aqui ele está raspando o site, está buscando tudo quanto é informação. Então, aqui ele está raspando, né? Ó, agora eu coletei as informações, né? Ele vai identificar o público-alvo. Precisa identificar o público-alvo. Então, novamente, buscou sites, agora eu coletei informações sobre o público-alvo, preciso desenvolver um esboço de conteúdo. Vai novamente buscar, né? Agora coletei, ele precisa compilar tudo isso, certo? Então ele vai compilar, aí ele fez mais uma raspagem do site. Pessoal, isso aqui, se a gente executar novamente, ele vai mudar isso, tá? Então, por isso que a gente coloca esse verbose ali, para a gente poder observar essa comunicação entre os agentes, né? E aqui ele já tem uma resposta final, certo? Que é o conteúdo, né? O que tem que ter? O planejamento de conteúdo. Isso aqui vai passar para o outro agente, né? Certo? Então, ele encerrou a cadeia e passa para o outro agente, que é o... que a gente só mudou aqui, só colocou no Markdown, né? E passa para outro agente, que é o redator de conteúdo. Então, aqui está, use o plano de conteúdo para criar post, foca atraente, seminário. Daí ele começa a fazer tudo novamente, né? Como ele tem as ferramentas de busca, ele pega aquele plano de conteúdo e vai buscando na internet, vai fazendo novamente a raspagem de sites que ele acha necessário fazer. Aqui ele já tinha, né, bastante informação, então ele já buscou bem menos, né? Já foi direto aqui, já teve aqui uma proposta de conteúdo para o blog, tá? E ele vai passar agora para o finalizou a cadeia, né? Colocou no formato Markdown aqui, e vai passar isso para o agente editor, que vai revisar aquilo, né? Como o agente editor também tem as ferramentas de busca, ele vai varrer tudo isso aqui, certo? E vai quis fazer mais uma varredura, né? Certo? Está confirmando as informações, certo? E aí ele dá uma resposta final. Então aqui a gente tem a resposta final, né? Do nosso seminário, tá ok? Então, galera, feito isso, eu coloquei aqui só para a gente ter às vezes ele não funciona aqui no Colab, tá? Para a gente ver aqui no formato Markdown. Eu vou executar aqui de qualquer forma, tá? Fez, né? Então, ele gerou para a gente aqui a resposta no formato Markdown. Poderia ter colado ali de cima, né? Eu posso vir aqui, copiar e colar, ó. Copio e colo toda essa informação, que está em formato Markdown. Ok? Ctrl-C, Ctrl-V mesmo aqui, né? E eu venho aqui embaixo, ó, e crio, né? Uma nova célula de texto. Então, Ctrl-C e está aqui, né?
Então, tem aqui já o texto que ele sugeriu para mim. Então, aqui, né? Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSC, CPI, Ampliando Fronteiras, né? Então, pegou toda a informação aqui sobre o CTI, né? Que ele varreu os sites, raspou os sites, né? Colocou aqui um texto, né? De blog, né? Que poderia ser copiado e colocado para um blog. Pessoal, então, foi esse o nosso exercício lá no seminário, né? Como a gente tinha comentado, a gente queria fazer uma gravação, né? Porque a gente fez online, então essa gravação vai ficar disponível para vocês. Espero que vocês façam um bom proveito disso, tá? Não esqueçam, pessoal, né? Quem tiver mais interesse em se aprofundar, né? De fazer o curso ali do João Moura, tá? E também, né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a documentação da biblioteca, tem aqui o link, né? Para documentação da biblioteca CRUI, ok? Então, façam um bom proveito. E a gente tem que usar, mas tem que também ter bastante cautela para não fazer o mau uso dela. Ok, pessoal? Um abraço e até mais.